Boa tarde, companheiras e companheiros. Vou fazer uma pergunta a vocês. O que vocês acham desses políticos? Quando me refiro a políticos, especificamente estou me referindo ao presidente do Senado Federal e ao presidente da Câmara dos Deputados. Então, o que vocês acham desses parlamentares que querem se autodelegar poderes? Vou mais direto. Vamos falar do senhor Davi Alcolumbre, um senador. Não vamos nem falar de sua instrução, né? Eu sei que é vamos dizer, aquela época, um segundo grau, mas isso não quer dizer nada, porque aí também está o que o bolsonarento chama de nove dedos e faz a mil maravilha, tanto no primeiro governo, segundo governo, terceiro governo e vai para o quarto. 2026 talvez ganhe no primeiro turno. Pois bem, já alguns dias atrás, algumas semanas, ele se achou presidente da República, se autodelegando poderes, né, para colocar, né, em sabatina no Senado Federal o senhor Rodrigo Pacheco. Diga-se de passagem, bem, é um direitista, um direitista. Essa coisa de centro-direita, isso está por fora. Nada contra ele, nada contra. Tem todas as condições de que pudesse assumir as atribuições do Supremo Tribunal Federal, né? E ser o 11º, o mais jovem ministro do Supremo, da Suprema Corte. Acontece que essa atribuição jamais foi dada em nenhuma Constituição ao presidente do Senado. Isso é uma atribuição do Executivo, do líder do Executivo, casualmente agora o Lula, não é? E, pois bem, pois ele queria agora e ficou querendo fazer umas marras aqui, e segurando coisa ali, coisa e tal, mas o Lula não é bobo, não é bobo, sabe? Ele pode até já estar ficando assim um pouco cabelo, mas continua, né? Aquela velha raposa, né? Vamos dizer assim. Mas não somente isso. Como se não fosse bastante, ele agora também se irritou com o decano da Suprema Corte. O que fez o decano da Suprema Corte? Ele simplesmente viu que nós, mesmo na Constituição, na Constituição Cidadã de 88, nós não estamos acompanhando o ritmo natural das coisas já em 2025, não é para se acompanhar muitas coisas de uma coisa já antiga, de uma coisa já bastante defasada. Então, o que visando e tendo a grande cautela de que parlamentares liderados pelo senhor Hugo Mota e também pelo senhor Davi Alcolumbre no Senado, já se vai até agora, depois dessa coisa bolsonarenta do presidiário, não é? Já se vão 81 pedidos de impeachment de ministros da Suprema Corte, principalmente do senhor Alexandre de Moraes. Então, o que dizia a Constituição de 46? Que ela também, por uma lei de 1950, né, ela foi um pouco modificada. O que se dizia? O impeachment, ele pode ser dado da seguinte forma: pode ser pedido e, tendo uma maioria, mais um, se não me equivoco, mais um, está dado o impeachment. Então, quer dizer,
é uma coisa que isso já não corresponde à realidade. Por quê? Porque essa gente quer empichar Alexandre de Moraes, doutor Flávio Dino, pelas emendas, as emendas parlamentares, não é? Os tais bolsolões, os bolsolões criados no governo do maldito presidiário, não é? Porque isso aí, no meu entender, é uma atribuição e deveria continuar sendo uma atribuição do governo federal. Destinar verba aos 26 diferentes estados e mais ao Distrito Federal. São 27 no total. Cada um dos representantes desses estados, os governadores, aí repassariam essas verbas aos seus municípios. Mas agora não. Um parlamentar quer levar, outro quer levar, outro quer levar, e já se fala em bilhões de reais, não é? Que estava servindo de chacota para o povo e essa gente se enchendo o bolso de dinheiro. Porque, na verdade, olha, esse Congresso Nacional, não sou eu que estou falando, são vários historiadores, conhecedores da política, já se fala. É o pior Congresso, né, dos últimos 20 anos. O pior Congresso. Veja bem. Então, o senhor Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, ele achou que ia sair com as suas. Por quê? Porque ele achou que ele estava com a faca e o queijo na mão e podia fazer e acontecer. Acontece que não é assim. Gilmar Mendes, o decano da corte, né, disse não, esse negócio para o impeachment vai ser trocado, vai se mudar. Estou falando uma linguagem bastante fácil. Vai se mudar. Agora vai se passar a ser 2/3. Para que se haja o impeachment, 2/3. E também o que era no passado, com a Constituição de 46, e continuou ainda com aquela emenda de 1950, qualquer um poderia pedir o impeachment de um ministro da Suprema Corte. Hoje já vai não. Ainda, claro, ainda está sob votação. Eu imagino que na próxima semana, dos próximos 15 dias, né, vão votar essa iniciativa do ministro Gilmar Mendes. E aí, com isso, o senhor Davi Alcolumbre está derrotado. Porque eles querem combater, eles querem ter maioria no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados, para que possa modificar e empichar a como der lugar qualquer ministro do Supremo. Simplesmente, não é do meu agrado, isso vai prejudicar a super extrema direita, a direitíssima. Então vamos trocar, vamos acabar com isso. E o seu Gilmar Mendes entendeu, não somente o seu Gilmar Mendes, o doutor Flávio Dino também, e outros mais, o ministro Xandão e outros mais. Isso, se não passar por unanimidade, vai ser quase unânime, essa votação. Porque o que eles querem é tirar poderes da Suprema Corte. Isso não está me agradando e tal, e coisa, porque ele pode colocar fulano na cadeia, fulano na cadeia, fulano na cadeia, certo? E só de parlamentares com o rabo preso, né? Com o rabo preso tem mais de 200. Então, vejam bem, o que eles queriam é seguir nas emendas parlamentares, que ainda segue, mas agora com bastante controle e bastante fiscalizado. Mas não como foi no governo do Mandrião do Bandido, do Fujão do Presidiário, que agora deve estar tendo todo o tempo do mundo, né? Bem, ler ele não vai ler mesmo, porque era um ano. Aquilo ali bem, caindo de 4, não levanta mais, né? E então, o senhor Davi Alcolumbre achou que ele estava com todos aqueles poderes, assim como o senhor Eduardo Cunha, naquela época, antecessor. Assim como o senhor Lira, também antecessor de Davi Alcolumbre.
não é? Achando que estavam com tremendos poderes, só que esses poderes, eles, quando puxam a rédea, puxam com força, e você tem que parar. Então, senhor Davi Alcolumbre, atribuição de colocar ministro na Suprema Corte ou indicar, isso é atribuição do titular do Poder Executivo, do presidente da República, e não é sua função. Então você não queira se autodeliberar e já praticamente querer indicar. Agora, você poderia ter falado, poxa, o doutor Pacheco tem autoconhecimento jurídico, já mostrou isso de diferentes formas, sabe? E tal, 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 tal. E aquela baboseira toda. Aí sim, mas não você ficar insatisfeito porque Lula quer nomear outro ministro, né? Que é o advogado-geral da União, né? O senhor Jorge Messias, entendeu? Que casualmente também é evangélico. Então, eu estou dizendo porque o senhor, perdão, aqui é um paeirinho que não gosto muito não, mas na falta do charuto, né? O senhor Davi Alcolumbre agora caiu do cavalo. Passam vergonha. Não, essa gente não cansa de passar vergonha. Acha que estão no poder e tem o total poder, independente de outras coisas. Eu, ah, eu entendo perfeitamente o judiciário, o legislativo e o executivo são poderes independentes, mas tem alguma relação um com o outro. Agora, você não pode, simplesmente porque é o presidente do Senado Federal, você querer deliberar coisas que não está, sabe, no seu, na sua cartilha, sabe? Isso não é da sua incumbência. Então você vai ficar aí nervosinho, Gilmar Mendes não volta atrás, isso vai ser votado agora, certamente vai passar por unanimidade. Para que isso? E muito boa hora, bem feito. Por quê? Para controlar esses deputados, esses senadores que querem, por qualquer razão, principalmente pela razão das emendas parlamentares e das falcatruas, que tem mais de 200, com processos e graves, então eles não querem. Eles querem facilitar o empichamento, né, do ministro. Ou do Xandão, ou do Flávio Dino, ou de o que quer que seja. Entendeu? Isso não é assim. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, não. Vocês têm que moderar, sabe? E não é moderar de poder moderador, porque essa gente besta falava poder moderador, nem sabia o que era poder moderador. Poder moderador era no tempo do Império, né? O imperador tinha o quarto poder na mão, né? O poder moderador. Então, o que ele dizia, já depois de não ter mais nenhuma situação, nenhuma resolução, o que ele dizia era o que se ia se fazer. Pronto. Esse era o poder moderador. Mas, bem, é isso tudo que eu queria falar a vocês. Muito obrigado.